O novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, deu uma entrevista à Folha que me chamou a atenção principalmente por dois motivos, em dois momentos. Tem um outro também que eu vou colocar aqui com os integrantes da bancada, mas é o seguinte, o primeiro deles, quando ele diz que para culpar o Michel Temer na Lava Jato, seria necessário mostrar que o PMDBista sabia que a sua chapa da corrida presidencial de 2014 estava recebendo dinheiro irregular, dinheiro ilícito. E o segundo, quando ele fala de uma moral nacional corrupta. Vamos lá, Augusto, Ellen, abrindo aqui o noticiário político, queria ouvir de vocês rapidamente o que vocês acharam dessas declarações do ministro da Justiça. Vai, Ellen. Eu vou tocar no que tange a mim aqui como culturalista, pela parte da moral, tá? Moral que ele fala aqui é o que vem do latim moralis, né? Regras que regulamentam o nosso modo de agir e que, ao fim e ao cabo, quer dizer o seguinte, aquilo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, na nossa cultura, para quando eu tiver que tomar uma ação, me façam distinguir o bem do mal, o certo do errado. E aí o ministro da Justiça diz que o nosso país tem a corrupção faz parte da moral nacional. E ele justifica isso dizendo assim, se aqui no Brasil, abre aspas, tá? O que eu vou dizer agora é aspas dele. Se eu puder sonegar, eu vou sonegar. Se eu puder não pagar multa, eu não pago. É assim o pensamento. Não sei como vai corrigir isso. É uma moral nacional. Vocês leram Rui Barbosa? De tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa é a moral que ele chorou há 100 anos atrás. Se é há 100 anos, só pode ser atrás, ministro. Eu acho assustador o ministro da Justiça ver a própria sociedade dessa maneira e, por mais que eu seja uma pessoa que gosta muito de Hobbes, de Lacan, que eu não acho que o homem é um bom selvagem e sim que precisa ter os instintos, que ele precisa ter, de certa forma, o seu medo da dor e a sua busca pelo prazer cerceados. Mas eu olhando, por exemplo, para o taxista que me traz aqui todo dia e que é impecável em se corrigir quando eu entrego para ele um dinheiro a mais, quando eu olho para o meu pai que esse ano vai fazer 60 anos e de domingo a domingo acorda às 5 da manhã para manter a padaria dele aberta, quando eu olho para a dona Dete, que limpa o nosso estúdio aqui, que acorda todo dia às 3 da manhã, mas sempre está cantando alguma música do Roberto Carlos e sorrindo para deixar a gente animado, quando eu olho para a Paulinha, que vem aqui trabalhar e que, independentemente das viroses que os filhos estão e tudo mais, está aqui tentando fazer o serviço dela de forma legal. Quando eu olho para a gente que tem que dar esse tipo de notícia, mas ainda assim tenta fazer isso, buscando estar comprometido com os ouvintes, levando valores, tentando ser pessoas legais acima de tudo, né? Com todos esses perrengues, a gente tenta, acima de tudo, levar bons valores, ser pessoas melhores a cada dia. Me assusta que o ministro fale com essa naturalidade que a nossa moral nacional é corrupta. E me assusta a manipulação de um discurso que começa agora a relativizar a moral nacional, tentando distinguir também bandidos de bandidos, que é outro trecho da entrevista que ele fala. Por exemplo, porque por anos o sistema prisional nosso encarcerou bandido de salame ao lado de homicidas e esse ministro, ao lado da classe dele, jamais sequer ouviu falar disso, que tinha bandido menor ao lado de bandido maior. E agora é o segundo dia consecutivo que eu leio num jornal nacional, de grande circulação nacional, que a classe política está tentando fazer esse discurso. Ontem, por exemplo, na própria Folha de São Paulo, eu li que o Aécio Neves, num jantar em Brasília, dizia o seguinte: um cara que ganhou dinheiro da Petrobras não pode ser considerado a mesma coisa que aquele que ganhou 100 pratas para se eleger. Será que a gente vai deixar colocar todo mundo no mesmo balaio? E o próprio ministro diz agora aqui nessa entrevista que a gente não pode colocar bandido menor do lado de bandido maior. Ou seja, ele que diz que a corrupção faz parte da moral nacional, também está tentando relativizar a nossa moral. Então, mais do que me assustar um ministro da Justiça
está dizendo que nós temos aí uma moral nacional corrupta, está me acendendo um alerta nesse uníssono de discurso, nesse encontro de discursos, de querer dizer de que, sim, a gente pode começar a entender que a nossa moral é corrupta, de que a gente pode relativizar os crimes no Brasil e de quem sabe... Tá legal, todo mundo pode cometer um crime menorzinho, sim. A gente pode dar um descontinho, sim, nos nossos crimes. Fala por você, ministro.